Você ainda acredita que amor é sinônimo de sofrimento? Que é normal se calar para evitar brigas, esconder sua dor para manter um relacionamento ou se adaptar a alguém que nunca vai mudar? Pois deixa eu te dizer uma coisa forte, e talvez até polêmica. Nem todo eu te amo vem de um lugar saudável. Às vezes vem de um lugar de controle, ego e hipocrisia. E se quem você ama faz isso, talvez o melhor que você possa fazer por você agora seja ir embora. Eu sei, não é fácil. A gente cresce ouvindo que é preciso lutar pelo amor. Mas ninguém te disse que essa luta não deveria ser contra você mesma. Relacionamentos abusivos não chegam chutando a porta. Eles entram devagar, com promessas, com palavras doces e comportamentos que dissimulam a dor real. E quando você percebe, está presa em um ciclo que suga sua energia, destrói sua autoestima e te faz duvidar de si mesma. Esse vídeo é um alerta. É para abrir seus olhos, tocar na ferida e também te mostrar que existe caminho fora disso. Fica até o fim desse vídeo que você vai entender os sinais que muitas vezes são ignorados ou minimizados. Vai enxergar com clareza onde mora a toxicidade emocional e o que fazer para recuperar sua voz, sua força, sua paz. Curtiu até aqui? Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde você é, para que eu saiba até onde esse vídeo está chegando. Sua interação faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo o melhor conteúdo para você. Eu sei o quanto é difícil romper um relacionamento, ainda mais quando há sentimento envolvido. É como puxar o curativo de uma ferida aberta. Machuca sim, mas às vezes é a única forma de evitar uma infecção maior. Muitas mulheres permanecem onde já não existe mais cuidado, carinho ou verdade, acreditando que o tempo vai consertar o que na verdade só piora. A dor de terminar é grande, mas a dor de continuar onde você não é valorizada é lenta, diária e silenciosa. E vai minando sua autoestima sem que você perceba. Vai te deixando invisível dentro da sua própria história. É fácil se apegar à esperança de mudança. Pensar que ele vai melhorar, que aquela atitude foi um momento de estresse e que o ciúme é sinal de amor. Mas será mesmo? Quantas vezes você já disse para si mesma: dessa vez vai ser diferente? E o que mudou, de verdade? A hipocrisia de muitos relacionamentos ruins mora aí, nas promessas não cumpridas e no jogo emocional que vai te mantendo presa. E quando você olha para trás, percebe que deixou partes de si pelo caminho. Exercício prático. Anotar em um caderno as situações em que você se sentiu ignorada, desrespeitada ou diminuída nesse relacionamento. Depois, leia em voz alta. Você vai perceber com mais clareza os padrões de desvalorização que talvez tenha aprendido a dissimular. Nomear a dor é o primeiro passo para romper com ela. E romper não é sobre desistir do amor. É sobre escolher se amar antes que o outro acabe com o pouco que ainda resta de você. É comum pensar que terminar é fracasso. Mas não é. É coragem. É um ato de amor próprio. É olhar para si mesma e dizer: eu mereço mais do que isso. Nenhuma mulher deve permanecer onde sua voz é calada e sua presença ignorada. Relacionamento não é prisão com visitas programadas de afeto. É troca, é cuidado, é construção. E se isso não existe mais, ou nunca existiu, não é relacionamento. O termo de relacionamento é sinal de renascimento, não de derrota. A verdade é que seguir em frente parece assustador quando se está no escuro. Mas não se engane, o escuro também assusta mesmo estando acostumada com ele. Romper com o que machuca é reacender a luz. É voltar a enxergar. É deixar o amor próprio guiar a mudança de comportamento que começa com um passo: sair de onde não se é feliz. E falando em dor que a gente aprende a conviver, tem uma metáfora que ajuda muito a entender essa dinâmica. Metáfora do espinho no pé. Imagine andar com um espinho no pé todos os dias. No começo, você sente aquela fisgada, tenta evitar pisar com força, mas aos poucos, se acostuma. É assim que muitas mulheres vivem dentro de um relacionamento abusivo. No início, a falta de atenção incomoda. Depois, a desvalorização vira normal. E sem perceber, você passa a dissimular a dor, como se ela fizesse parte de quem você é. Mas a dor que não se trata, adoece. Viver um relacionamento tóxico é justamente isso: se adaptar ao desconforto até esquecer como era viver sem ele. A autoestima vai se desfazendo devagar, até que você se vê aceitando o inaceitável. Já não reclama, não sonha, não exige. A dor vira rotina e o amor próprio vira memória. E quando alguém de fora aponta isso, você responde: mas ele não é tão ruim assim.
Isso é o efeito da hipocrisia emocional que vai te convencendo de que sofrer é amar. Exercício prático. Tire um tempo só para você e escreva 3 coisas que você sente falta de fazer antes desse relacionamento. Pode ser rir alto, sair com amigas, dormir em paz. Depois pergunte-se: por que você parou? Quem te fez parar? O espinho está aí, bem visível, e talvez você só precise reconhecer que ele nunca deveria ter sido ignorado. Porque amor, minha amiga, não dói todo dia. Amor que machuca demais não é amor, é armadilha. E mesmo que o espinho esteja aí há anos, isso não quer dizer que ele não possa ser retirado. Vai doer? Vai. Mas doer por um instante é melhor do que viver sangrando por dentro. Você merece lembrar como é andar sem mancar. Merece caminhar com leveza, sorrir sem medo, amar sem se esconder. O relacionamento que exige que você esconda sua dor para parecer forte não é um relacionamento, é uma prisão emocional. Agora pense. Quantas vezes você se pegou justificando atitudes que te ferem só para manter a paz? Quantas vezes engoliu o choro, o grito, o desconforto? Espinho que não se tira, inflama. E a inflamação emocional contamina tudo: trabalho, amigos, família, sua saúde. E o pior, faz você esquecer quem era antes disso tudo. E se você chegou até aqui, talvez já esteja na hora de olhar para esse espinho com outros olhos. Porque tem um sinal ainda mais silencioso que também precisa de atenção. Veja os sinais. Sinal 1. Você não pode se expressar. Tem algo profundamente errado quando uma mulher precisa medir cada palavra dentro de um relacionamento. Quando ela pensa 10 vezes antes de falar algo simples, por medo da reação. É como andar em campo minado emocional. Qualquer passo em falso pode virar discussão. E o mais cruel é que, com o tempo, ela vai se calando, se apagando, se encolhendo. A autoestima vira um sussurro, e a vontade de se expressar, uma ameaça. Isso é um dos primeiros sinais de que algo está muito errado. Num relacionamento saudável, o diálogo é ferramenta de construção. Mas quando o outro te cala, seja com ironia, ignorância, ameaças ou frieza, ele está te colocando em segundo plano. Isso não é briga de casal. Isso é controle. E o controle emocional é sutil. Vem disfarçado de não quero discutir. Você leva tudo pro lado errado. Melhor ficar quieta. A hipocrisia é que ele pode falar o que quiser, mas você precisa pisar em ovos. Exercício prático. Escrever tudo o que você gostaria de dizer e nunca teve coragem, sem se censurar. Depois, leia em voz alta. Como você se sentiu lendo? Te deu alívio? Te deu medo? Essa é a sua voz querendo respirar de novo. A sua identidade querendo espaço. Relacionamento abusivo começa por aí, calando devagar, até você achar que não tem mais nada a dizer. Mas tem. E precisa ser ouvida, primeiro por você mesma. E não pense que calar a própria dor é um ato de maturidade. É um ato de sobrevivência, que cobra um preço altíssimo. O silêncio vira prisão e, em pouco tempo, você já não lembra qual foi a última vez que falou de si, das suas vontades, dos seus limites. A desvalorização não acontece só quando o outro não te ouve, mas também quando você para de se ouvir. E isso não é normal. É um pedido de socorro não verbalizado. Você merece ser escutada. E mais que isso, merece poder se expressar sem medo, sem pressão, sem julgamento. Se a pessoa com quem você se relaciona te cala de forma direta ou indireta, é sinal claro de que esse relacionamento está te adoecendo. Sua voz é parte da sua liberdade emocional. E quando ela some, é sinal de que algo ainda mais profundo está sendo ferido. Sinal 2. Você é forçado a mudar quem é. Quando uma mulher começa a mudar sua essência para agradar o outro, algo está fora do lugar. Relacionamento bom não exige que você deixe de ser quem é. Pelo contrário, ele potencializa a sua verdade. Mas em muitos casos, o que deveria ser companheirismo vira pressão velada. Você fala demais. Tá se arrumando pra quê? Não gosto das suas amizades. Aos poucos, você começa a dissimular sua alegria, sua personalidade, seus gostos. Tudo para evitar conflito. E isso é exaustivo. Esse tipo de cobrança, que parece zelo, na verdade é controle. É o outro tentando te encaixar num molde que só ele reconhece como ideal. E aí mora a hipocrisia. Ele se apaixonou por quem você era, mas agora quer que você se transforme em outra. E você tenta, se ajusta,
se molda, achando que assim vai ser suficiente. Mas nunca é. Porque quem exige mudança de essência não quer parceria, quer poder. Isso não é relacionamento, é domínio emocional. Exercício prático. Liste todas as suas características que você sente que esconde ou mudou depois desse relacionamento começar. Pode ser algo bobo, como parar de usar batom vermelho, ou algo profundo, como deixar de sonhar em empreender. Depois, reflita. Foi uma escolha sua ou uma imposição do outro? Isso é importante para reconectar com sua identidade. Porque a mudança de comportamento só vale quando vem da vontade, não da pressão. E quando você tenta voltar a ser quem era, o outro acusa. Você tá estranha. Tá rebelde agora? Como se liberdade fosse desobediência. Isso é tóxico, porque te prende num ciclo de culpa onde você passa a sentir vergonha de querer ser você mesma. Amar não é se apagar, não é se remodelar para caber no desejo de alguém. Amar é ser aceita e celebrada, exatamente como você é. Se o seu relacionamento te obriga a fingir o tempo todo, a esconder quem você é, a suprimir vontades, então ele não te merece. Porque relacionamento saudável não cobra a essência, não limita a identidade, não exige sacrifício de alma. Quem te ama de verdade quer ver você voando, não rastejando para caber em um espaço que nunca foi seu. E quando esse tipo de pressão se junta com promessas vazias, o alerta fica ainda mais forte. Sinal 3. O comportamento não corresponde às palavras. Eu prometo que vou mudar. Quantas vezes você já ouviu isso? E quantas vezes tudo continuou exatamente igual? Ou pior, palavras têm força, mas só quando vêm acompanhadas de atitude. Em muitos relacionamentos abusivos, o outro aprende rápido a dizer o que você quer ouvir. Ele decora falas bonitas, encena arrependimento, dissimula carinho. E quando você menos espera, lá está ele repetindo tudo de novo. A hipocrisia mora nessa repetição que esconde a verdade. Ele não quer mudar. Esse tipo de comportamento é perigoso porque mexe com a sua esperança. Você quer acreditar, afinal ainda sente algo. Acha que talvez ele só precise de mais uma chance. Mas no fundo você sabe. Quem quer, muda. Quem ama, demonstra. E relacionamento sem consistência vira novela repetida. Muda o capítulo. Mas o roteiro é sempre o mesmo. Palavras bonitas não sustentam uma vida a dois. É a atitude diária que constrói ou destrói. Exercício prático. Faça um diário de promessas quebradas. Anote cada vez que ele prometeu mudar e o que aconteceu depois. Releia tudo. A verdade vai doer, mas também vai te libertar. Porque quando a gente se depara com as próprias anotações, fica difícil continuar justificando o que nos machuca. É um exercício simples, mas abre os olhos. E te mostra que a mudança de comportamento dele pode estar só no discurso. O amor não vive de palavras. Vive de presença, cuidado, coerência. Quando o outro diz que ama, mas age com indiferença, desrespeito ou crueldade, não é amor, é manipulação. E isso esgota. Porque você fica tentando consertar um relacionamento que só existe no discurso dele. Enquanto isso, sua autoestima vai indo embora, a confiança evapora, e você vai perdendo o brilho sem perceber. E tudo o que você queria era ser amada com verdade. E quanto mais você espera essa mudança que nunca vem, mais você se perde de si mesma. A sensação de estar sendo enganada, mesmo com palavras doces, vira rotina. E a culpa, mais uma vez, cai sobre você. Será que estou esperando demais? Não, você está esperando o mínimo. Coerência, verdade, respeito. E quando nem isso existe, é sinal de que tem algo ainda mais perigoso se formando na relação. Sinal 4. Desvalorização constante. A desvalorização começa devagar, quase como uma piada. Uma frase jogada no ar. Nossa, você é lerda. Até uma criança faria melhor. E você ri, mesmo sem graça, tentando não parecer afetada. Mas lá no fundo, algo se quebra. E essas pequenas quebras, quando somadas, viram uma rachadura enorme na autoestima. O relacionamento deixa de ser um porto seguro e vira um lugar de julgamento. E a mulher que antes se sentia inteira, agora duvida até do próprio valor. Esse tipo de atitude não é só desrespeito, é abuso. A pessoa que deveria te proteger emocionalmente é a mesma que te joga para baixo. E o mais cruel é que isso se torna comum. Você passa a esperar o desprezo como se fosse parte do relacionamento. E pior,
Começa a acreditar que merece. Isso é o que a toxicidade faz. Corrói de dentro para fora. Dissimula afeto com controle e vai matando sua essência aos poucos. Exercício prático. Escreva todas as frases que te feriram nos últimos tempos. Pode parecer doloroso, mas é necessário. Depois, leia em voz alta. Sinta o impacto. Você aceitaria ouvir essas frases de uma amiga? De um colega de trabalho? Se a resposta for não, por que aceita dentro do seu relacionamento? A resposta é desconfortável, mas libertadora. A desvalorização só se sustenta onde há silêncio e medo de confronto. Muitas mulheres acham que precisam aguentar por amor, por filhos, por estabilidade. Mas nada justifica ser humilhada em nome de um nós que só existe para manter as aparências. Amar não é se diminuir, não é engolir ofensas para manter a casa em pé. Relacionamento bom é aquele onde você se sente valorizada, onde sua presença é reconhecida, onde você pode ser quem é, sem medo, sem dor, sem esforço para se manter de pé. E quando o desrespeito vira rotina, o amor próprio pede socorro. Você começa a se questionar, se retrair, se apagar. E se isso já está acontecendo com você, é hora de parar tudo e olhar para dentro. O que você sente agora é o reflexo do que estão te fazendo sentir. Mas você ainda pode mudar esse cenário. Porque existe uma decisão que pode te tirar desse lugar e abrir caminho para algo muito maior. Autoestima e dignidade em primeiro lugar. Chega uma hora em que a gente precisa parar de se perguntar: o que eu fiz de errado? E começar a se perguntar: por que estou aceitando tão pouco? Autoestima não é luxo, é base. E dignidade não é moeda de troca, é limite. Em muitos relacionamentos, a mulher vai perdendo aos poucos a noção do que merece. Vai se acostumando com o pouco, com a falta de atenção, com a dissimulação constante. E quando vê, tá vivendo de migalhas emocionais como se fossem banquetes. Recuperar a autoestima é como reaprender a andar. Exige paciência, força e principalmente coragem. Coragem de dizer não. Coragem de se escolher. Coragem de entender que sim, um termo de relacionamento pode ser o início de uma nova versão sua. Mais forte, mais consciente, mais leve. Porque quando a gente se escolhe, a vida começa a fazer mais sentido. E tudo o que antes parecia impossível começa a parecer necessário. Exercício prático. Escreva tudo o que você quer viver daqui para frente. Lugares, sensações, hábitos, planos. Depois, olhe para o seu relacionamento atual e responda com honestidade. Essa pessoa te aproxima ou te afasta desses desejos? Se afasta, você já tem sua resposta. Porque a mudança de comportamento que liberta começa com uma escolha: colocar sua dignidade acima da presença de alguém que te fere. E sabe o que é mais bonito? Quando uma mulher volta a se enxergar. Quando percebe que não precisa de permissão para ser feliz, nem de aprovação para seguir em frente. Quando entende que o amor próprio não é um estado, é um movimento. E que toda vez que escolhe a si mesma, ela se reconstrói. Ninguém ensina isso pra gente. Mas é o tipo de conhecimento que transforma, cura e fortalece. Por isso, se hoje você sente que está pequena demais dentro da própria história, lembre-se, você não foi feita para caber em espaços apertados. Foi feita para expandir, para brilhar, para ser inteira. E talvez, para isso acontecer de verdade, o primeiro passo seja abrir mão do que te prende. Porque existe um destino emocional que só se alcança depois que você se liberta de quem te puxa para baixo. E por fim, liberdade emocional é quando você consegue respirar fundo sem medo de ser quem é. É quando você não precisa se justificar o tempo todo, nem andar pisando em ovos. É viver leve, sem o peso de agradar alguém que só te desvaloriza. Em muitos relacionamentos, essa liberdade é arrancada aos poucos, até que a mulher não se reconhece mais. Ela vive para agradar, para manter a paz, para evitar mais uma crise. E no fim, esquece que o amor não deve acorrentar, deve libertar. Chega um momento em que você precisa entender. Você não está presa porque o outro é forte. Você está presa porque ainda não percebeu sua força. O medo paralisa sim, mas a coragem só nasce quando a gente encara esse medo de frente. Terminar um relacionamento tóxico é assustador, mas libertador. É doloroso, mas necessário. Porque ninguém deve pagar com a própria sanidade o preço de manter uma relação. Exercício prático.
Escreva o que seria liberdade emocional para você. Depois, analise se o seu relacionamento atual te permite viver isso. Se a resposta for não, então talvez seja a hora de mudar o foco. Porque às vezes é preciso abrir mão de um relacionamento para reencontrar a si mesma. Você não veio ao mundo para viver sufocada emocionalmente. Veio para ser plena. E sim, isso é possível. Muitas mulheres só descobrem quem são depois de se libertarem de quem as impedia de crescer. E não tem idade para isso. Nunca é tarde para se reencontrar. Para voltar a sorrir, sonhar, amar de verdade. Primeiro por você. Liberdade emocional é a base de qualquer recomeço. E o recomeço não precisa de plateia, só de decisão. Decisão de se escolher todos os dias. E agora que você chegou até aqui, talvez esteja na hora de olhar para si com mais carinho, mais firmeza e mais verdade. Porque o que vem depois da libertação pode ser muito mais bonito do que tudo aquilo que você já viveu. E acredite, isso é só o começo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe no comentário a frase "Eu mereço mais". E não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sininho e fica de olho, porque o próximo conteúdo pode ser exatamente o que você precisa.